Tribunal Constitucional tem tido, praticamente, como se tem visto, aliás, em últimas decisões, um lavar de mãos relativamente a tudo o que é intervenção do próprio poder político e, por isso, só mesmo em últimos casos é que toma, e ele deve dizer, no quadro da pandemia, a posição do Tribunal Constitucional surpreendeu-me, porque, de facto, mas acabou por confirmar decisões de tribunais de primeira instância que eram intocáveis, portanto, ou seja, neste quadro, porque nós vimos, por exemplo, posições do Supremo Tribunal Administrativo que a mim me deixaram considerado, que é, por exemplo, quando foi estabelecida uma proibição de circulação entre concelhos, que é totalmente inconstitucional fora do estado de emergência, porque a lei diz expressamente que os cidadãos têm o direito de deslocar no território nacional, e nós chegámos a ter uma proibição de deslocação na área metropolitana de Lisboa, em que 2,5 milhões de pessoas foram proibida de deslocar sem qualquer justificação, quando mesmo os cientistas diziam, bem, dizer que isto vai parar o vírus é como querer parar o vento com as mãos, portanto, ou seja, no fundo o resultado, mas entretanto os 2,5 milhões de pessoas ficaram fechados na área metropolitana de Lisboa sem qualquer justificação. Recorde-se o que disse o Supremo Tribunal Administrativo, que era uma recomendação agravada quando as pessoas tentaram questionar isso e não questionaram. Portanto, ou seja, como se pode dizer, nem sempre tivemos uma boa intervenção dos tribunais neste âmbito e, por isso, eu devo dizer que não tenho muitas esperanças num controle de uma revisão constitucional por via do artigo 288. Eu devo dizer que acho difícil que venha a acontecer. Bom, eu que fui aluno do professor Jorge Miranda, sigo a sua posição há muitos anos da dupla revisão. Ainda creio que essa tese nunca foi testada. Creio que nunca houve nenhuma revisão constitucional que afrontasse frontalmente, diretamente, os limites materiais de revisão constitucional e, portanto, existe um certo consenso quanto ao dever de o respeitar e, bom, isso seria muito grave que esta revisão o não fizesse. Ainda que eu também seja um pouco cético quanto ao que o Tribunal Constitucional viesse a fazer. Só digo o seguinte, enfim, se esta revisão constitucional já é trágica por ser a primeira que se faz sem qualquer mandato democrático de quem lá está a tomar decisões por nós, bom, então seria ainda mais dramática se afrontada claramente nos seus limites materiais, e não num limite material qualquer, mas num estruturante que é o do respeitante ao Bill of Rights, aos direitos, liberdades e garantias, que é um tronco fundamental da Constituição. O Presidente da República nada fizesse, portanto não mandasse para o Tribunal Constitucional, ou se o fizesse, o Tribunal Constitucional pusesse o seu carimbo. Bom, isso então, nesse dia, o artigo 288 morreu, porque, no fundo, significa que o que ali está não vale nada. Não é como foi construído, como uma garantia de alguns princípios fundamentais do regime democrático e do Estado de Direito, mas, enfim, uma folha de papel vegetal que quem quiser passa e da forma que entender. Portanto, passou a ficar à disposição de maiorias de revisão de 2/3 no Parlamento, mesmo que sem mandato democrático, ao sabor da oligarquia de cada momento. É, de facto, um regime muito próximo da autocracia oligárquica, se quisermos, aquilo para que vamos, não é? Só para recapitularmos, portanto, temos o artigo 27 que quer ser alterado e criar-se uma nova exceção relativamente aos direitos, liberdades e garantias. O artigo 288 poderia ser um travão, mas há aqui um pormenor que eu acho que também é muito interessante debater também do ponto de vista político, que é a proposta do Chega, porque eles querem, segundo a proposta deles, que recordemos que eles não quiseram alinhar com o PS e com o PSD na adição da exceção ao artigo 27, mas eles estão a propor a revogação do artigo 288. Por simplesmente revogar e utilizando alguns dos argumentos que o Dr. Luís Menezes Leitão falou, em relação ao Dr. Gomes Canutilho e àquilo que ele disse. Tendo em conta aquilo também que o Dr. Luís Ribeiro Castro também falou há pouco, que é toda a forma, vou utilizar uma expressão que acho que não foi a sua, incompetente como a Assembleia da República geriu todo este processo. Nós vimos aqui um outro partido, o Chega, que quase de uma maneira disfarçada está a fazer a vontade ao PS e ao PSD relativamente ao artigo 27. Concordam com esta leitura? Eu concordo, quer dizer, aliás, todo o processo desde o princípio, quer dizer, quem é responsável por esta revisão constitucional, como está a decorrer, é o Chega. Quem abriu o baile
foi o Chega. Quem abriu o baile foi o Chega. Portanto, foi o Chega que abriu este baile. Podia ter acontecido como na legislatura anterior, que ninguém ia a jogo, ninguém ia ao baile, mas nesta altura foi. Bom. E isso, portanto, eu creio que o Chega tem a responsabilidade... num conjunto de matérias que estão na revisão constitucional, a probabilidade que existe é da Constituição que resulte ser mais à esquerda do que a Constituição que tínhamos hoje. Ninguém olha para a Assembleia da República e acha que vai haver uma Constituição mais ao centro, mais à direita do que a que estava. Não é? E, portanto, o Chega tem essa responsabilidade. Se nós viemos a ter, pela primeira vez, uma Constituição mais à esquerda do que a versão anterior, foi de quem iniciou a revisão constitucional numa relação de forças profundamente desfavorável. Bom, depois, se propõe também a despropósito, o que era uma velha tese, de facto, da oposição à direita, porque é preciso derrubar os limites materiais da Constituição, porque aquilo é a memória do PREC, é a memória dos pactos do MFA partidos, e é a grilhoar a capacidade de revisão a despropósito, porque esta revisão não tem nenhum compromisso, nenhum contributo da vontade popular, nenhum contributo. Não houve nenhum debate que a precedesse, e é de facto fazer, passa o plebeísmo, o frete a quem vai pilotar esta revisão constitucional. Ainda que, repito, na tese da dupla revisão, esta revisão só poderia afrontar os limites materiais na próxima revisão ordinária. Não nesta, mas na próxima revisão ordinária. Mas, enfim, isso seria um pleito agora, eu duvido que essa proposta do Chega tenha a possibilidade de ser aprovada, porque também o PS e o PSD são artistas em fazerem uma coisa aparentando que estão a fazer o contrário. Não é? Portanto, até se calhar vão dizer que não são nada contra os limites materiais da revisão constitucional, ainda que os estejam a violar, porque estão aqui isso há, aliás, outras expressões, outros trechos dos projetos de revisão constitucional que vão olha, temos isso na eutanásia, não é? Temos isso na eutanásia. Enfim, os partidos da eutanásia podiam aproveitar esta revisão constitucional para revogar ou alterar o artigo da Constituição que diz a vida humana é inviolável. Eutanásia, achando que a eutanásia não é contrária a uma norma que diz a vida humana é inviolável. Enfim, portanto, são o PS e o PSD e outros partidos são artistas em fazerem umas coisas, deixando no texto da lei normas que claramente o contrariam. Sim, eu partilho integralmente do que foi dito e devo dizer, pareceu-me, quando ouvi falar do tal projeto de revisão constitucional do Chega, isto pareceu-me de facto um tiro no pé de metralhadora, porque efetivamente, aliás imediatamente, foi estranhíssimo que todos os outros partidos aplaudiram, ao contrário do que tinha acontecido nas vezes anteriores, foi sistematicamente rejeitado, desta vez agradeceram a iniciativa. E precisamente por isso, a iniciativa que aparece é, pelo contrário, totalmente, como se vai verificar, o Chega vai sair disto, depois de ter apresentado um conjunto de propostas disparatadas que ninguém tinha quaisquer condições de aprovar, designadamente essa da eliminação do artigo 288, que se vier a ser aprovado será precisamente para dar jeito às iniciativas que estão em causa aqui, mas o resultado vai ser termos uma Constituição completamente desvirtuada e que estará para legitimar iniciativas que neste momento estão em curso. Por exemplo, eu olho para o que está a passar nesta polémica do pacote mais habitação, que eu tenho tido uma intervenção pública, e chama a atenção que o PM ter que a propriedade vai ser limitada pela sua função social. Isto é consagrar um esquerdismo pleno no quadro deste tipo de situação. Quem é que abre a porta para isto? O Chega, claramente. Portanto, ou seja, neste quadro, o que se pode dizer é que o Chega funcionou aqui como idiota útil, pode-se dizer, neste quadro desta iniciativa, porque, evidentemente, estes projetos de revisão constitucional são um disparate gigantesco e um atentado aos direitos, liberdades e garantias. Mas o que vai sair daqui é uma Constituição totalmente desvirtuada. Agora, eu devo dizer que me preocupa mais do que a iniciativa do Chega é a atitude do PSD. Porque sem os votos do PSD não é possível aprovar esta revisão constitucional. E o que eu estou a ver, pura e simplesmente, é
uma grande complacência com este tipo de iniciativas, um acordo praticamente até chocante nesta questão do artigo 27, em lugar de, porque isto podia ser perfeitamente travado, se houvesse alguém, eu estou a dizer, tenho bastantes saudades, mas tenho a certeza que o Dr. Sá Carneiro, se visse isto, dizia logo connosco que não há revisão constitucional nestes termos, ponto final, parágrafo. E acho que era o que qualquer líder do PSD nesta situação... Até porque é globalmente ilegítimo. Exatamente, portanto, qualquer líder do PSD que estivesse a funcionar a sério dizia expressamente que connosco não há revisão constitucional nestes termos, acabou-se a história, vão todos para casa e não vamos perder mais tempo com isto. Agora, enfim, mas infelizmente o que nós estamos a ver aqui é que está tudo numa deriva que me parece muito preocupante e nós estamos com os direitos, liberdades e garantias em risco, o que eu acho que é grave, porque nós somos capazes de festejar os 50 anos do 25 de Abril numa situação muito pior do que estivemos durante estes 50 anos. E eu acho que isto, infelizmente, temos que pedir contas à composição parlamentar atual, mas também ao facto de não haver capacidade de dizer preto no branco que há coisas com que nós não pactuamos. E devo dizer, depois de tudo o que se passou na pandemia, com a violação dos direitos fundamentais que houve, pactuar com alterações do direito à liberdade, eu acho isto perfeitamente revoltante. É a única palavra que tenho. Nós temos aqui, penso eu, um entendimento relativamente àquilo que o Dr. Ribeiro Castro falou, que é a legitimidade de todos os partidos, porque não sufragaram estas suas propostas quando foram das últimas eleições, para fazer uma revisão constitucional. Sim, é normal, não é? Pronto, pelas vossas palavras, temos aqui uma situação onde todos nós assistimos atónitos a esta revisão constitucional. Aquilo que nos aflige a nós, enquanto cidadania 21, e a qualquer cidadão que esteja atento, que eu acredito que realmente sejam muito poucas pessoas que estão atentas ao que se está a passar, o que é que poderá ser feito para travar, tendo em conta que estamos a falar aqui da pedra basilar da nossa sociedade livre e democrática, que é a Constituição. O que é que a sociedade civil poderá fazer para travar... Bom, eu escrevi um artigo no Expresso, tenho escrito alguns artigos sobre isto, 3, e que o assalto à Constituição. O que estamos a assistir é o assalto à Constituição. Como é que foi feita a nossa Constituição? Por eleições constituintes. É evidente, portanto, não havia ainda projetos de Constituição, mas cada partido apresentou as suas ideias, foram eleitos deputados, foi composta uma Assembleia Constituinte, apresentaram os seus projetos. Estes projetos estavam, na altura, limitados pelo Pacto MFA Partidos. A seguir ao 25 de novembro, esse limite foi revogado, em algumas matérias, e foi feito um segundo pacto MFA Partidos, que manteve algumas limitações no funcionamento do sistema político, nomeadamente o Conselho da Revolução, que tinha um período de transição, e há a primeira revisão em 1982. E, portanto, as nossas revisões constitucionais fizeram-se, nomeadamente, sobre duas ondas. Uma de plena democratização do regime e outra de desideologização, que foi sempre incompleta. Há algumas marcas que ficaram. Mas as revisões constitucionais, a de 82, a de 89, a de 97, a de 2004, enfim, foram sempre precedidas de debates na sociedade portuguesa que desaguaram depois nos programas, pelo menos dos maiores partidos, do PS e do PSD, e, portanto, sabia-se que a legislatura seguinte ia ser de revisão constitucional. Portanto, as pessoas não foram surpreendidas nem pelo facto da revisão constitucional, nem pelas matérias sobre que incidiu. É a primeira vez que há uma revisão constitucional em que isso não aconteceu. Nem foi dito pelos partidos que iam fazer, e podiam tê-lo feito, nem em que matérias iam debruçar a sua atenção. Portanto, isto é uma revisão que não tem fonte democrática de espécie nenhuma. E é, aliás, a negação da democracia representativa. Às vezes invocam, mas o deputado é senhor do seu critério, com certeza, mas é um representante. Portanto, tem que representar alguém em alguma coisa. E só pode representar se na química parlamentar houve um debate anterior que, de alguma forma, informa. Enfim, ninguém está impedido de... Bom, tem aqui ou acolá, enfim, dentro de que, em termos decentes, isso esteja compreendido no debate democrático. Qualquer pessoa que leia os projetos de lei que estão postos ali em cima da mesa percebe que a maior parte daquelas matérias não foram postas a debate. Nem sequer as duas que são cruciais.
que é a questão sanitária e a questão dos metadados. Nem essa foi posta. Por puro descuido e falta de respeito pela cidadania. Essas, enfim, não é totalmente inesperado que o debate fluísse para aí, por quem seguiu os debates anteriores. Mas um mínimo de respeito pela democracia obrigava os partidos democráticos a pôr isso à consideração da cidadania. Nada. Agora, o resto, enfim, a função social, como acaba de referir o Dr. Menezes Leitão, enfim, a função social da propriedade, aliás, é um princípio da doutrina social da Igreja, mas como um preceito moral. Não é um limite jurídico para permitir ao Estado violentar o direito de propriedade. Não tem nada a ver com isso. Bom, de facto, como aliás alguém já, não sei se o Pedro Alves ou coisa que o valha, logo a seguir a este debate mais habitação, já chamou a atenção que essa questão está... E estão outras questões no projeto do Partido Socialista. Bom, e, portanto, há ali uma grande inventiva. Não é? E, portanto, eu este é que acho que é... Não me deixa chamar a atenção. Quer dizer, nós já fomos assaltados. Ao começar esta revisão, estão a mexer na nossa Constituição sem nos pedirem licença para isso e para quê? E, portanto, a partir daí nós estamos completamente indefesos. Porque aqueles cavalheiros e senhoras que estão na Assembleia da República para defender os nossos direitos, agora não estão a fazer isso. Estão a prosseguir o assalto da revisão constitucional e fazem o que lhes apetecer. É o que apetecer. E que às conveniências políticas e às modas, etc., em que o Bloco Central se entender é o que quiserem. É o que quiserem. Dr. Menezes Leitão, acha que é suficiente esta intervenção social que pessoas como os senhores doutores têm tido, que é suficiente para travar... O que é que nós podemos fazer mais enquanto sociedade civil? Porque, infelizmente, o que eu devo dizer, eu também tenho escrito artigos, aliás, escrevi precisamente também um artigo no jornal I, que se chamava precisamente Uma Revisão Constitucional contra o Direito à Liberdade, ponto de interrogação, porque, de facto, é efetivamente o que estamos a ter. Mas, infelizmente, eu devo dizer que o que tenho achado nos últimos tempos em relação ao Parlamento é que eu noto muito pouca capacidade afirmativa por parte dos deputados. Porque, normalmente, o que é decidido pela direção do partido é imediatamente acatado de cruz. E deve-se dizer que o máximo dos máximos que os deputados fazem, às vezes, é apresentar uma declaração de voto, votam a favor, mas fazem uma declaração de voto a dizer que estão contra. Eu acho isso absolutamente extraordinário, porque eu devo dizer, porque parece, no fundo, é estar a assumir totalmente a incapacidade de, sendo que a própria Constituição diz que o mandato dos deputados é livre, as pessoas estão a assumir a incapacidade de ter um mandato autónomo, efetivamente, neste quadro. Eu compreendo que haja disciplina partidária em questões fundamentais, nomeadamente para a sobrevivência, neste caso. Agora, estando em causa situações que colocam problemas, que, a meu ver, são muito sérios neste âmbito, naturalmente que as questões têm que ser tratadas de outra forma, e não é possível estar, por isso, simplesmente, dirigente partidário a dizer agora vota tudo e vai tudo aprovar isto, colocando-se vier a acontecer. Eu devo dizer, eu acho que a sociedade civil tem que reagir contra isso, mas eu acho que é preciso, a meu ver, onde pode efetivamente fazer-se alguma coisa, é no âmbito da militância partidária, porque eu acho que efetivamente... A única solução é que o PS e o PSD não se entendam, ou melhor, se entendam que não se entendem e, portanto, não há revisão constitucional. Porque o que me parece bastante, o que deve ocorrer, e eu devo dizer que me parece que é isto que deve verificar-se no âmbito dos partidos, é de facto haver iniciativas, até como esta, dizendo, mas para onde é que este partido quer ir e efetivamente se vai alinhar com isto ou não. E designadamente neste caso, o PS já sabemos que vai avançar nesta medida e tem isto previsto. Agora, pelo menos o PSD, eu costumo muito vê-lo alinhar neste esquema de Bloco Central, sem qualquer justificação, porque uma coisa é estar num Bloco Central para formar um governo, outra coisa é estar num Bloco Central na oposição que ninguém compreende porquê, para fazer uma revisão constitucional, que eu acho dizer que vai ser eleitoralmente muito penalizante. Isto é que me parece. Diante desta tentativa de encontrar soluções, há aqui uma, sei que já foi utilizada, que foi invocar a Lei 3487/87 de crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, que diz no artigo 9º, atentado contra o Estado de Direito, o titular de cargo político, com flagrante desvio ou abuso das suas funções ou com grave violação dos inerentes deveres, ainda que por meio não violento nem de ameaça de violência, tenta destruir, alterar ou subverter o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, nomeadamente os direitos, liberdades e garantias. Pergunto,
Será que os deputados do PS e do PSD não estarão a incorrer neste crime previsto na Lei 34/87? Não são só os do PSD, são todos, não é? Nesta matéria, não é? Bom, mas eu não iria por aí, não é? Quer dizer, eu acho que a questão, quer dizer, pode-se fazer, não é? Mas, quer dizer, entrar com um processo desses é em si próprio uma jogada política, quer dizer, ninguém está seriamente à espera que sejam condenados ou julgados numa barra tribunal. Mas, enfim, pode-se fazer, enfim, é uma jogada política. Eu não faria por aí. Eu acho que é preciso levantar a voz do ponto de vista político, confrontar os deputados com a sua consciência, os deputados e deputadas com a sua consciência, com a pouca vergonha. Como disse aqui o doutor, então nós estamos a caminho do 25 de Abril, estamos a enterrar o 25 de Abril no sentido da liberdade. Isso é voltar ao piorio do Pacto MFA-Partidos, quer dizer, isso é voltar atrás ao PREC de 75 e o que isso foi. Portanto, isto é um garrote sobre um texto, nomeadamente em normas de liberdades. Enfim, desde logo, como eu disse, o poder constituinte não pode ser exercido desta forma. E qualquer pessoa, com o mínimo de decência e de sentido comum, percebe que não é possível. Porque se for feita uma revisão constitucional neste clima, então todas vão ser assim. Todas vão ter assim. Mas ninguém se vai dar ao trabalho, não é preciso enunciar o programa. A gente senta-se no dia a seguir, dois partidos que têm uma maioria de 2/3 fazem um acordo e fazem a Constituição à sua medida. Isto não é possível. Isto é a destruição da democracia. Naquilo que é a respiração saudável do pensamento das pessoas e do debate democrático. Portanto, é isso que nós temos que confrontar as pessoas. É com a ética comum de um regime democrático. E confrontá-los que eles estão a destruí-los. Naquela comissão eventual é um quartinho escuro onde estão a fabricar esse assalto à democracia. Fechem isso. Acabem com isso. Acabem com isso. Relativamente a esta eu concordo, lei, se acha que era... acho que não faz sentido querer transformar isto numa questão jurídica, que é uma questão essencialmente política, neste caso a discussão no próprio Parlamento. O que está em causa juridicamente é a afetação dos nossos direitos, mas repare, as questões em termos de processos criminais, a titularidade da ação penal é do Ministério Público e, sinceramente, não estou a ver que haja uma mistura política neste quadro que permitisse isso. Acho que nos debates políticos e na defesa pelos cidadãos dos seus próprios direitos, é que esta questão que tem que ser resolvida e enquadrada. E eu gostaria de dizer que eu apreciaria ver uma posição mais interventiva do Presidente da República neste quadro, porque parece-me que, infelizmente, temos assistido a menos... É exatamente o contrário, não é? Exatamente. Já disse que temos assistido um pouco a certo afastamento e eu acho que, enfim, o Presidente da República, no nosso quadro constitucional, tem poderes. Precisamente, já dizia o Maurice Duverger, num sistema semipresidencial, nós elegemos por sufrágio direto universal o Presidente da República, não é para que ele inaugure posições, é para que haja, isto dizia Maurice Duverger, já nos anos 70, e precisamente por isso, enfim, nós esperaríamos alguma, sabemos que o Ministério Público não pode controlar a aplicação da lei de revisão, mas podia ter uma intervenção pública neste quadro relativamente a estas situações que nós estamos a ver e que devo dizer que me entristece profundamente. Eu, quando vemos medidas com a violência que foram apresentadas no pacote Mais Habitação e o Presidente da República diz é preciso abrir o melão para saber se está bom, eu sinceramente fico perplexo quando vejo este tipo de declarações e tudo o resto, e acho que é tudo o que nós esperaríamos que não ocorresse no quadro, porque no fundo ficamos com a sensação que de facto todos os órgãos do Estado estão tomados, porque o Presidente da República, enfim, diz que é preciso esperar para ver, o Primeiro-Ministro já sabe o que é que já decidiu, e o Parlamento, pelos vistos também, mesmo que se exija a maioria de 2/3, também vai atrás. Enfim, isto parece-me preocupante para o nosso equilíbrio democrático. Já vamos falar do pacote Mais Habitação, mas antes gostaria só também de perguntar se esta revisão constitucional que está a ser agora analisada, juntamente com o tratado pandémico que Portugal assinou relativamente à Organização Mundial de Saúde, que diz genericamente qualquer pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde, os próprios governos teriam que acatar e seguir essas orientações. Esta brecha aberta com a aprovação desta exceção do artigo 27, ou seja, a própria administração pública poder decretar estes estados de emergência, isto nós não estamos a entregar, a ingerência em situações específicas do nosso Estado a entidades externas, neste caso a OMS? Por isso é que nós temos garantias, não é? Nós temos garantias para elas serem respeitadas, não é?
E para mais quando protegidas pelos limites materiais, não? Porque senão contra tudo, pode-se fazer um outro espaço e entramos, não é? Bom. E eu creio, aliás, nesta questão da emergência sanitária, que com todas as dificuldades e contradições, o estado de emergência funcionou. A verdade é essa. Nós não podemos tirar da experiência que tivemos que foi mau. Portanto, foi, digamos, um quadro suficiente para as restrições consideradas necessárias numa situação de saúde pública perigosa e de pandemia, disso poder ser feito. Portanto, eu não vejo grande necessidade de se mudar. Não é? E, portanto, até se pode aplicar o regime, a equipa que ganha não se mexe, e, portanto, funcionou, chega. Bom, só se for para melhor. Bom, aí seria útil que o Parlamento tivesse avançado com o desenho de uma lei de emergência sanitária, mas onde se revelou completamente incompetente. Completamente incompetente. Nós precisamos de uma lei. De facto, nós fomos confrontados com uma situação que nunca foi provada por causa disso. Mas não acha que estamos aqui a abrir a porta para que uma entidade externa, que não foi eleita... Isso é a questão do tratado, não é? Isso é sim, que diretamente possa ter uma ingerência... Não, isso não pode ser. Isso não pode ser. Mas não acha que esta exceção do artigo 27 que vai abrir a porta é esta a realidade? Bom, eu acho que se deve manter o 27, quer dizer, se nós derrubamos limitações no artigo 27, portanto, e o poder administrativo deixa de estar limitado, bom, isso pode mudar, qualquer entidade que tenha poder de condicionamento ou de pressão sobre o governo português pode de facto começar a condicionar a nossa vida. Portanto, isso é um aqui mais grave ainda. Nós temos estes limites para que esses riscos não possam triunfar e vencer. Portanto, por isso é que há uma coisa que se chama o Bill of Rights. O Bill of Rights são direitos e poderes de oposição à autoridade do Estado. E por isso é que isso é sagrado. As Constituições modernas têm três corpos fundamentais. A separação de poderes, que é o quê? Dividir para reinar. O povo diz ao Estado, vou-te dividir, que é para eu reinar sobre ti. Depois o princípio democrático. E o terceiro, o Bill of Rights. Se nós começamos a fragilizar isso tudo, nós estamos a evoluir para uma ditadura por segmentos. Bom, e é evidente que se a Assembleia da República está preparada para isso, isso é um golpe de Estado que está a ser feito. Isso é uma coisa mais... Por isso é que eu chamo a atenção para a questão fundamental. Não é apenas o artigo 27. É todo o processo de revisão constitucional que é altamente perverso. Não é? É altamente perverso. Mas o artigo 27 é especialmente preocupante, porque claro. Eu leio o artigo 27 e fico a pensar naquela cena que escrevia o José Saramago num ensaio sobre a cegueira, que aparece lá um ministro, as pessoas começam todas a cegar, e ele diz o seguinte, bem, o Estado tem que tomar medidas e uma vez que a quarentena tanto pode durar 40 dias como 40 anos, fica tudo preso de tempo indefinido numa casa, cercado por muros altos, e as pessoas têm ordem para disparar para quem tente sair. No fundo, nós corremos um pouco o risco de ver esse tipo de medidas desse género, e deve dizer, não há nenhum limite a esse tipo de medidas que esteja ali colocado. Diz, pelo tempo mínimo necessário, bom, qual é o tempo mínimo necessário? Ninguém sabe. Isto numa Constituição é muito perigoso. Deixar uma... Aliás, nem é só isso. E, por cima, como mera suspeita, que isso é o que eu acho mais preocupante, é que a pessoa pode, apenas pelo facto de ter uma suspeita, por exemplo... O Estado... Mas essa suspeita, desculpe interrompê-lo, pode ser uma suspeita que é indiciada ou indicada pela Organização Mundial de Saúde, que volta a dizer, ou a entidade... Qualquer pessoa, não sei, eu não vou por aí, repare. A partir do momento em que... Eu acho que uma intervenção geral da Organização Mundial de Saúde, acho que não se pode sobrepor às competências dos Estados. Aliás, deve-se dizer, o que mostrou a pandemia, pelo contrário, foi que os Estados geriram muito melhor a pandemia do que outros. E, aliás, curiosamente, nós estamos nos que piores geriram. Deve-se dizer, o estado de emergência foi, apesar de tudo, razoável, embora com bastantes falhas, que eu devo dizer, claro. Pareceu-me aquilo muito assinado cruz, portanto, grande parte das coisas que passaram. Uma vez encontrei um deputado que me disse... eu vou votar isto amanhã às 9 da manhã e recebi agora às 5 da tarde. Portanto, ou seja, neste quadro, enfim, como se calcula, não parece que isto seja uma forma correta de o Parlamento estar a funcionar neste quadro. E funcionou muito assim, com este tipo de medidas, algumas delas muito preocupantes. Mas o que me parece neste âmbito é que, independentemente do que declaro das Organizações Mundiais de Saúde, acho que cada país também tem a sua própria política de saúde. E o que se verificou é que países geriram muito melhor a pandemia do que outros. E nós somos, efetivamente, dos que geriram pior. Isso deve-se dizer, na altura, nós estávamos
estávamos a ter, quando foi aquela casa de janeiro, depois do Natal, nós estamos no último lugar do mundo em termos de situação causada pela pandemia. Isto mostrou, de facto, que não estamos a funcionar bem neste âmbito. Bom, mas quando se derruba um limite e se permite a um poder administrativo que vá limitar as liberdades das pessoas por causa de um determinado interesse, imaginemos a saúde, o problema nem é só esse, quer dizer, está bem, porque tem uma doença contagiosa, mas às tantas eu começo a perseguir as pessoas porque têm, pelas minhas antipatias pessoais, não é? Esse é que é o maior risco dos poderes administrativos, e por isso é que essas medidas só devem ser tomadas por uma entidade judicial, onde pode haver contraditório e a garantia da objetividade de serviço desse interesse, independentemente das posições que as pessoas tenham a seu respeito. Portanto, esse é que é o grande risco. É que, franqueada a porta para que a autoridade administrativa atue diretamente sem controle, ou só controle deferido, abre-se o caminho, enfim, a perseguições, a injustiças, a discriminação, a tudo aquilo que sabemos que faz parte da natureza humana e dos grupos, e que a sociedade portuguesa fica indefesa perante isso. Essa é que é a gravidade extrema. Bom, e que depois que se possa, já que se fez para isto, faz para outra coisa, para outro interesse público legítimo, ao abrigo das ideologias de cada tempo, e pronto, e voltamos à ditadura. Tivemos uma crise de saúde pública durante uma série de tempo que originou estas propostas de revisão constitucional. Aquilo que estamos agora a assistir é uma crise de habitação, que resta também fundamentar o que é esta crise de habitação, não é? Crise de saúde pública, foi decretada pela OMS, crise de habitação, também estamos aqui para apurar quem é que a decretou, e agora aquilo que assistimos é que nem sequer houve a preocupação de fazer qualquer tipo de alteração à Constituição. E do programa Mais Habitação, que já agora recordo que está em consulta pública até o próximo dia 10 de março, portanto ainda restam 4 dias, há uma plataforma do Governo em que qualquer pessoa pode fazer a consulta e pode deixar lá as suas opiniões sobre este processo, mas aquilo que está proposto neste projeto de alteração de vários artigos respeitantes à habitação, um deles diz claramente, fala no arrendamento obrigatório, e há uma parte que fala no arrendamento forçado de casas devolutas, caso os proprietários não queiram dar uso à casa. Estamos aqui a falar de um outro direito que está consagrado na Constituição, que é o direito à propriedade, que agora está a ser, pergunto eu, completamente invadido, sem revisão constitucional, sem ouvir a Assembleia da República, por simplesmente através de uma proposta de decreto-lei. Está correta esta minha interpretação? Não, é uma proposta de lei. Portanto, isso vai ser discutido pelo Parlamento. Portanto, não é uma proposta de decreto-lei, é uma proposta de lei. Gostei, discussão pública é isso. Agora, em qualquer caso, é evidente que, a meu ver, isto é claramente inconstitucional e deve-se dizer, eu tive o cuidado de verificar relativamente a outros países europeus e no quadro de uma organização a que pertencemos, a União Internacional da Propriedade Imobiliária, e disseram-nos que não há nada paralelo no resto da Europa, apesar de, infelizmente, temos visto uma certa propaganda do Governo que diz há medidas semelhantes. Bem, há medidas semelhantes, eventualmente uma coima, no caso do edifício devoluto, ou aumento dos impostos. Agora, a ideia de isto ser arrendado à força é algo que, segundo me dizem, não tem paralelo. Até porque isto coloca, a única experiência que nós temos disto, eu conheço muito bem este caso, foi o que tivemos em 1975, no tempo de Vasconcelos, que efetivamente aí houve arrendamentos que foram celebrados pelas câmaras municipais, em que acontecia a situação de alguém, por exemplo, chegava à Câmara e dizia, olha, aquela casa está vazia, eu quero ir para lá. Às vezes até era inimigo do proprietário e por isso pagava-lhe essa partida. E as câmaras fixavam-lhe um arrendamento por valores irrisórios, a pessoa ficou, e as pessoas ficaram nessas casas décadas, só saíram depois de morrer. E alguns ainda lá estão, deve-se dizer. Portanto, neste quadro, o que nós vamos assistir, e eu estou muito preocupado com o que está previsto nesse diploma, e pela violência como aquilo está feito é de tal forma que diz o seguinte,
parece quase uma situação daquele selfie, uma proposta que não pode ser recusada, que é no fundo aqui a situação que a Câmara faz uma proposta de arrendamento, tem 10 dias para responder, se disser que não, ou se não responder em 10 dias, e se em 3 meses o prédio não deixar de estar devoluto, é arrendado à força. Portanto, ou seja, e isso um deles prevê, fazem um sorteio qualquer, pela uma pessoa qualquer, que ninguém sabe quem vai ser, coloca disto. Isto é uma violência sem nome, e eu devo dizer, acho que corre o risco de apanhar, porque ainda por cima é feito com base em listas de baixo consumo. Portanto, uma pessoa que, até a sua própria casa, eu imagino, que esteja fora, e por ter, está a viajar pela Europa, por qualquer coisa assim, se apanhasse numa lista de baixos consumos e que não responde às notificações, amanhã pode ter outra pessoa dentro de casa. E depois como é que o tira de lá? Portanto, ou seja, quando alguém já lá está metido. Eu quero ver o que é que se vai passar aqui quanto a isto. Eu devo dizer, eu acho que os portugueses têm que ficar muito preocupados com a deriva a que estamos a assistir, que de facto não tem paralelo, deve-se dizer, no nosso regime constitucional. Porque aqui, de facto, isto só tem paralelo, efetivamente, no que se passou no tempo de Vasco Gonçalves, e acho muito preocupante que isto tenha ocorrido, e devo dizer, até me espanta, até escrevi um artigo onde digo isso, porque os próprios militantes do PS, só consta, ficaram perplexos com a medida, e estão sujeitos a sessões de esclarecimento, onde veio o Primeiro-Ministro e a Ministra da Habitação para esclarecer, que me faz lembrar as sessões de esclarecimento da 5ª Divisão em 75, que também tinha essas iniciativas para explicar aos poucos esclarecidos. Estamos à espera do discurso no Sabugo. Exatamente. O que é que se prevê aqui? Porque, de facto, estamos a entrar numa deriva que eu devo dizer que não achava possível assistir em Portugal, mas, infelizmente, já nada nos surpreende, costuma-se dizer. Bom, eu não conheço em detalhe as propostas de lei, ouvi seguir por alto, mas, enfim, chamando as coisas pelos nomes, aquilo é uma proposta revolucionária, são leis revolucionárias, não é? E vem de um partido que perdeu por completo o respeito pela Constituição e, portanto, o que lá está viola-se ou derruba-se, não tem problema. E, portanto, isto são propostas que são filhas bastardas da geringonça e, portanto, resulta do casamento com o Bloco de Esquerda, não por causa do Robles, não é verdade, que isso era outra linha imobiliária. Disse que a geringonça nunca existiu, que isto foi sempre o PS. Não, do Robles, estava a falar do Robles, que era um grande investidor imobiliário do Bloco de Esquerda. Social. E, portanto, as linhas gerais de resolver um problema social à custa da propriedade privada, isso é, de facto, completamente, quando o Estado tem tanto património para que pode recuperar e não o faz, não é? Portanto, vai fazer com os dos outros o que não é capaz de fazer com o património. Enfim, também me parece que, nas suas linhas gerais, são inconstitucionais e é muito preocupante, e é, sobretudo, a ruptura, e por isso revolucionária, é preciso termos consciência disso, são os ocupas em forma de lei, e é uma ruptura de um consenso social que existia na sociedade portuguesa. E, portanto, isto vai ter consequências. Ou o PS recua e volta ao consenso democrático e social nesta matéria, ou vamos ter tempos muito complicados, incluindo para a nossa economia, porque isto abala com as perspectivas de aplicação de poupanças e de investimento das pessoas. Portanto, isso vai ter consequências que podem ser muito duradouras se o PS não regressa a territórios de razoabilidade nesta matéria. Não é? Portanto, isso... Dentro destas alterações, uma delas diz respeito... E também espero que isto custe notas negativas no quadro da União Europeia. Ou então a União Europeia já não é aquele Eldorado democrático que nós pensávamos e está-se a tornar uma coisa muito complicada que deve... Por isso é que há pouco fiz aquela pergunta em relação a entidades externas à soberania nacional e à ingerência que começam a ter cada vez mais e é notório que a Comissão Europeia, não o Parlamento Europeu, mas a Comissão Europeia tem uma grande ingerência hoje em dia sobre todas as decisões que são tomadas. Em relação ainda a esta proposta de alteração do Mais Habitação, há uma alteração que também querem fazer, algo que já existe e que fica espantado, não sei se os senhores conhecem ou não, mas vou falar sobre isso, em que os fornecedores de serviço de água, luz, gás, todos nós temos, está previsto na lei que as câmaras municipais podem pedir dados sobre contagens ou sobre consumos, melhor dizendo, dessas casas. Aquilo que esta alteração proposta pelo Governo quer é que haja anualmente uma informação ao contrário, portanto, dos fornecedores para as câmaras municipais a indicarem a ausência de consumos ou baixo consumo. Pergunto eu, isto não é novamente uma ingerência a outro direito que nós temos, que é a privacidade?
Portanto, nós estamos aqui, e ainda por cima, aquilo que é adicionado a esta alteração de lei é que os fornecedores de serviço têm que indicar o artigo matricial. O artigo matricial é aquilo que indica das finanças quem é que é o proprietário da casa. Portanto, nós teremos que passar a dar uma informação acessória a uma entidade privada. Usar os fornecedores como bufos, passam a ser os bufos. Exatamente. E aqui há também uma clara violação do direito à privacidade. Sobre isso é preciso ver a deriva. Eu estou convencido que este caso, isto vai ser, de facto, mais uma vez, mas mostra bem a febre que existe aqui. Porque o que se passa neste quadro é que, na altura, o resultado da política desastrosa de arrendamento que este governo seguiu desde 2015 foi que, de facto, a maior parte das pessoas desistiu de arrendar. Portanto, quem estava calmamente no mercado de arrendamento disse, isto agora parece-me arriscado, deve-se dizer, e isto acho que nunca sabe quando é que a lei é alterada, se me prorroga o contrato, se faz uma coisa qualquer, e, portanto, as pessoas não têm estabilidade. E não têm estabilidade, não veem o arrendamento como um negócio seguro. E é preciso, ninguém faz negócios na lei da selva, com a hipótese de amanhã lhe pedirem mais ou pedir coisas assim. Isto não existe. Portanto, neste quadro, a situação foi colocada nestes termos. E deve-se dizer, aliás, um pleno à parte, desde que já toda a gente me está a dizer que desde que o Mais Habitação foi anunciado, imensos investidores já desistiram de investir no imobiliário em Portugal, relativamente a esta questão. Mas este caso sucedeu porque, de facto, o Governo lembrou-se, não, vamos fazer estas alterações. As pessoas deixaram de colocar. Então disseram o seguinte, mas então vamos aumentar-lhes o IMI se tiverem a casa vazia. E como é que descobrimos o IMI? Vamos perguntar aos consumos se têm o consumo desligado. O resultado é que pessoas, e nós tivemos casos desses, pessoas, por exemplo, que estavam entre arrendamentos, diziam assim, agora desligo o consumo, porque é o consumo do meu arrendatário anterior, e estou à espera que o prédio seja arrendado, mas, entretanto, logo aparece a triplicar-lhe o IMI, quando ele já a seguir arrendou. Portanto, só é a situação que se colocou. Depois viram que isto não funcionava e então passaram para os baixos consumos, que eu acho que pouca gente tem aplicado. Porque, na prática, prédios com o IMI subido, falam em 760 mil prédios devolutos, mas foram apenas 4 mil. Até porque poucas câmaras quiseram meter nisto. Portanto, vamos ser sinceros também a este efeito. As de Lisboa, com a sua estrutura habitual, vai logo toda a triplicar o IMI, não sei o que mais. Mas a maior parte das câmaras tem uma relação, apesar de tudo, mais próxima com os seus municípios, não entraram neste tipo de deriva. Agora, desculpa, qual é que é esse tipo de deriva que está a falar? Só triplicar o IMI. Triplicar, que ainda por cima é beneficioso aos próprios. No triplicar ou até aumentar várias vezes, porque depois foi sendo sucessivamente aumentado. Mas, como se disse, poucas câmaras os fizeram. Por isso só temos 4 mil, neste momento 4 mil imóveis com o IMI aumentado, que são, no fundo, os que estão sinalizados como devolutos, apesar dos centros dizerem que há 760 mil. Portanto, ou seja, neste caso aqui, como é que se vai fazer o arrendamento coercivo também é outra questão. Mas por isso eles vão com esta história de que agora passa tudo a comunicar, mesmo anualmente, basta que haja um consumo baixo colocando ali. E eu acho isto muito perigoso. Para já eu questiono se isto não viola o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque os dados estão em termos da União Europeia, porque no fundo colocam-se aqui. Para a gente falar da alteração, eu tenho-me rido da alteração à Constituição por causa dos metadados, porque a regra da ilegalidade dos metadados resultou do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que declarou nulo uma diretiva precisamente por violar o direito à proteção de dados e à privacidade na União Europeia. As pessoas julgarem que uma revisão constitucional vai alterar isto é de rir, porque no fundo o resultado seria, se calhar, que alguém diga, olha, o Estado português está a violar o artigo 7º do Estado de Direito, uma vez que já nem está, já fez uma Constituição para subtrair às regras da União Europeia. Mas se as operadoras não podem conservar os metadados genericamente, porque violam o direito à privacidade e o Regulamento de Proteção de Dados já foi decretado, podem conservar isto para efeitos de obrigar as pessoas a arrendamento coercivo. Não me parece que isto faça algum sentido em termos europeus. Vamos ver. Mas, como se disse aqui, as pessoas vivem um pouco nesta deriva. Acham que fazem o que querem e os direitos não são para respeitar. E eu acho isto muito perigoso. E, como disse, acho arriscadíssimo com esta comunicação anual, qualquer pessoa um dia, alguém se esquece ou de pagar a conta e cortaram-lhe a água, ou está fora uns tempos e tem a água e a luz sem consumos, e amanhã está a Câmara a dizer notificação em 10 dias. Olha, em 10 dias não respondeu, azar. A pessoa está fora, como é que pode responder? Em 3 meses o prédio continua com os consumos baixos. Pronto, já que está um terceiro qualquer aqui dentro desta casa. Bom, eu sinceramente acho isto, como se disse, de uma violência inaudita e parece muito preocupante. Bom, esta questão, quer dizer, eu de facto acho que é a guinada mais revolucionária da liderança do PS que eu me recordo, e que também põe em evidência uma questão e de uma certa incompetência do socialismo. Os direitos sociais são diferentes dos direitos, liberdades e garantias que nós estivemos a falar. Não é? Os direitos tradicionais, digamos, do Bill of Rights,
existem por serem declarados. E isso as pessoas o respeitam, não é? Liberdade de expressão, pronto, a direito a não ser preso, o direito ao contraditório, são coisas que têm que ser cumpridas e são protegidos assim. Os direitos sociais não é assim. O direito à educação, ou o direito à saúde, ou o direito à habitação, existem uma prestação por parte do Estado. E, portanto, não podem ser garantidos como os outros. Não é? E qual é a prestação que o Estado tem a fazer? Uma economia sã. O direito à habitação existe se a economia funciona. Ou então o Estado tem que ser um Estado soviético, não é? Quer dizer, vai de ocupação em ocupação para entregar cartas às pessoas, bem, e depois, como acontece na União Soviética, já não se constroem casas suficientes, estão todas enderrocadas. Portanto, os direitos sociais, em larga medida, dependem da saúde, do funcionamento da sociedade e da economia. E, portanto, dos rendimentos que as pessoas têm, do funcionamento do mercado, no caso da habitação, senão não funciona. E o arrendamento é uma área, aliás, fundamental para as pessoas, porque as políticas que eram praticadas em Portugal, de casa própria, têm um grande inconveniente, que são contra a mobilidade das pessoas. Eu, para mudar de casa, tenho que pagar impostos, porque tenho que vender, tenho que comprar e perco dinheiro. O arrendamento é essencial para a mobilidade das pessoas. Não é? Agora, esse mercado de arrendamento, existe tempo para se instalar e vencer, mas é muito importante que exista um mercado de arrendamento com concorrência e ultimamente os governos têm-se caracterizado por procurar destruir o mercado de arrendamento incipiente que tinha começado no governo, enfim, na chamada Lei Cristas, muito criticada, mas que tinha aspectos, a meu ver, quer dizer, excessivos, podiam ser corrigidos, mas abriu um mercado de arrendamento que estava morto desde o congelamento das rendas do tempo de Salazar já, enfim, em várias políticas que foram mantidas. Portanto, o que o Governo tem que fazer para resolver as casas das pessoas e as questões da saúde e da educação é deixar os sistemas funcionarem com liberdade, com saúde, com competição. É isso. E como são incompetentes, depois têm que ir ocupar. E o que é que os senhores acham desta sucessão de iniciativas governamentais relativamente a algo que mexe com as nossas bases enquanto povo livre, neste caso da nossa Constituição? Isto faz parte como já foi aqui referido várias vezes por si, uma autocracia, uma ditadura. Há um plano específico para voltarmos a ter uma ditadura por parte dos nossos governantes, ou estamos aqui a falar de uma deriva e de um outro qualquer sentimento que os nossos representantes da Assembleia da República têm e dos membros do Governo em não saber o que é que estão a fazer? Eu acho que isto é algo que pessoas como eu e da Cidadania 21, muitas vezes nos perguntamos qual é que é o mote. Há uma agenda pré-definida ou há uma desorientação? Assim, posto de uma forma muito simples. Repare, eu não vou dizer que isto é propriamente inconstitucional e que é uma tentativa de transformar isto, que é intencional e que é uma tentativa de transformar isto em ditadura. O que eu digo no entanto, é que há uma grande falta de sensibilidade democrática pelos direitos fundamentais das pessoas por parte de quem propõe este tipo de medidas. E a verdade é que, com a intenção ou sem ela, diz o povo de boas intenções também inferno cheio, a verdade é que os resultados práticos podem ser bastante perigosos. E há quem já diga, já nem sei quem é que diz aquela frase, quem se deixa adormecer em democracia acaba em ditadura. E precisamente por isso, quando nós vemos sucessivamente a serem retirados os nossos direitos, enfim, é o que se chama a velha tática do salame. Portanto, ou seja, o salame vai sendo cortado aos bocadinhos, teríamos reagido se tivesse retirado tudo de uma vez, mas como vai sendo aos bocadinhos, as pessoas não se vão apercebendo. E a verdade é que os nossos direitos estão a ser muito postos em causa e precisamente por isso, outro exemplo que eu dou, eu participei nisso como bastonário, foi esta lei contra as ordens profissionais, que foi precisamente para evitar a intervenção de poderes autónomos no âmbito da sociedade civil e provocar por uma questão gravíssima que ainda hoje está a decorrer, que é a intervenção que a ordem dos médicos, a ordem dos advogados tiveram no caso dos lares de idosos, que durante a pandemia nós vimos pessoas completamente abandonadas, algumas que os seus familiares nem sabiam se estavam vivos ou mortos, deixados em condições dramáticas, sem ninguém no Estado querer
saber disso, e na altura, quando as ordens intervieram, o que o Primeiro-Ministro disse foi: as ordens não existem para fiscalizar o Estado. Portanto, ou seja, neste caso foi imediatamente a indicação, enquanto, pelo contrário, tem esse dever como função nesse âmbito. O que é que surgiu logo a seguir? Uma proposta de lei feita por deputados muito prestáveis ao Governo, que disse logo que queria, efetivamente, sim senhor, restringir completamente a capacidade de intervenção e até colocar entidades estranhas a fiscalizar o que é que os órgãos da ordem faziam e, portanto, no fundo aqui, isto é também um passo que sucedeu neste quadro. E devo dizer que eu fico perplexo quando vemos posições como o Tribunal Constitucional, aquele acordo que o Tribunal Constitucional deu a considerar constitucional aquela lei, para mim é perfeitamente absurdo e, designadamente, eu fico perplexo com o descaramento é que cita, como se fosse doutrina, o blog do Vital Moreira, portanto, ou seja, neste caso toda a gente sabe que é totalmente contra qualquer ordem profissional que exista, e um artigo da Constelação Brando de Sousa, que foi quem fez o primeiro projeto sobre a lei das ordens. E o Tribunal Constitucional diz que isto é doutrina em que ele se baseia e chega ao ponto de citar os processos que a Autoridade da Concorrência tinha metido à ordem dos psicólogos. Como se alguém que parecesse a defender um direito fundamental tivesse que falar do seu currículo que tinha tido em situações anteriores. Isto, no fundo, são derivas a que nós estamos a assistir e que deixam muito pouco tranquilo sobre o que estamos a assistir, o que está a passar em Portugal, porque, de facto, nós esperaríamos ver tribunais constitucionais mais colocados. Mas, quando, por exemplo, quando temos tribunais constitucionais em que a polémica é que os juízes estão lá no cargo e eternizam-se, que não são substituídos, que parece que nem sequer há iniciativa para os substituir e que toda a gente os passa a criticar por causa disso e, efetivamente, isto enfraquece a sua legitimidade, quer se queira, quer não, e depois temos algumas dúvidas sobre as questões que se colocam aí. É esse o problema. Eu concordo, quer dizer, se calhar eles não têm consciência que estão a plantar uma ditadura, ainda que de facto o estejam a fazer. Quer dizer, é um caminho que vai fazendo a pouco e pouco. Aliás, o discurso justificativo do pacote da habitação. Já existia tudo. Que eles não estão a criar coisa nenhuma, porque já existia tudo. Que já existia posse administrativa. Claro que existia posse administrativa. Mas a casa do prédio está caso em ruínas, não é? O prédio que não trata de manutenção e então a autoridade pública toma posse administrativa, faz as obras e fica a cobrar-se pelas rendas. São casos, quer dizer, portanto, e eles não conseguem estabelecer a diferença entre casos excepcionais, não é? E a regra geral. Portanto, e, obviamente, quando querem transformar esses instrumentos como instrumentos de uma política de habitação, não é uma medida excepcional, é fazer parte da normalidade da execução de uma política. Quer dizer, isto não pode ser, não percebem isto. E depois existe, de facto, no conjunto de atores da política e de diferentes partidos, uma cooperação ativa e uma coligação que torna isto muito perigoso, porque de facto nós não estamos defendidos. Enfim, nesta questão da revisão constitucional. Porquê que o Chega cresce? Porque as pessoas estão irritadas, não é? Estão fartas, por isso escolheram aquele nome Chega, não é? Porque as pessoas acham que chega mesmo, não é? Bom, e, portanto, como eu digo, às vezes aquilo não é um partido, é uma interjeição. E essa é a sua força de crescimento, é essa interjeição. Bom, e é isso que as pessoas sentem, não é? Se o PSD na Assembleia batesse com a porta, enchia rapidamente 10, 15 pontos, porque as pessoas, quer dizer, o que as pessoas estão fartas é da colaboração com o que são portadores de ideias diferentes, não é? Portanto, portanto, de facto, esta revisão constitucional só pode passar em qualquer matéria, em todas elas, se o PSD colaborar com o PS e o resto da esquerda. Se é que não, acabou. Agora, o risco é que também queira ter umas flores desse mercado. E, portanto, lá vai mercadejar umas coisas, não sei se é a economia circular, se é outra coisa qualquer extraordinária para dizer que é o campeão das alterações climáticas, outra coisa qualquer. Ou o mandato de 7 e entra para ir vender louros num sítio. Bom, e atraiçoa profundamente aquilo que é a sua base histórica. Portanto, eu creio que isto está a pedir uma clarificação forte, não é? E, nomeadamente, este pacote de habitação mostra que, olha, como estava a falar do artigo 27, a gente dá um bocadinho
levam-nos o braço todo. Não é? Quer dizer, o discurso de justificação da Ministra, que as medidas que estão a tomar já existiam todas, é quem não consegue compreender entre a pontinha do dedo e o braço todo. Não consegue compreender essa diferença. Eu tinha só aqui mais uma pergunta para vos fazer, depois vamos abrir o microfone ao público se quiser fazer alguma pergunta. Mas eu queria fazer, já há pouco perguntei-vos o que é que a sociedade civil pode fazer, no fundo para alertar para toda esta situação e especificamente toda a comunidade que diz respeito ao direito e passa obviamente pelas faculdades. O Dr. Luís Menezes Leitão é professor catedrático, obviamente estão muito envolvidos também na parte política e muito recentemente houve uma notícia que houve um grupo de académicos e alunos que lançaram uma plataforma chamada Universidade Comum, que é, segundo eles, contra uma lógica empresarial. E vou citar aqui um pouco do que eles disseram, que eles consideram que as universidades estão alinhados para contrariar narrativas dominantes no setor. Que há uma grande pressão nas universidades para que entidades formatem os alunos que saem do ensino superior e esta plataforma pretende contrariar esta orientação. Existe pressão nos cursos de Direito relativamente a ideologias político-partidárias? Ou é um sistema saudável de crescimento dos alunos de Direito? Eu só posso falar pela minha faculdade. Eu na Faculdade de Direito de Lisboa sempre suspeitou a liberdade académica. E a liberdade académica é que cada professor tem as suas próprias doutrinas. Obviamente o que ele deve ensinar é direito, não é estar ali a ministrar ideologia. Portanto, ou seja, isso aliás eu sou totalmente contra a mistura do direito com a ideologia e infelizmente vejo muitas vezes essas questões misturadas. Agora, a verdade é que a regra é sempre que a liberdade académica deve prevalecer no ensino superior, que é isso permite o debate, naturalmente com o controle crítico, a análise dos seus pares, e todo esse tipo de situações que existem, e é isso que me parece que é sempre essencial que deve existir no quadro de uma universidade. Portanto, ou seja, a ideia de ver uma universidade ministrar ideologia é algo que a mim acho absolutamente impensável. E influências partidárias? Sim, cada um pode ter a sua própria indicação, mas eu devo dizer, a experiência que eu tenho em termos académicos é que muitas vezes as próprias ideologias partidárias às vezes não correspondem ao alinhamento que se tem em termos académicos. Nós vemos pessoas que têm posições académicas que nada têm a ver com e vemos, por exemplo, os debates académicos em que as doutrinas partidárias estão completamente ausentes. Portanto, eu devo dizer, aí, pelo menos na Faculdade de Direito de Lisboa, que é que eu conheço, não tenho visto isso. Se isso ocorre noutros lados, eu já não posso pronunciar porque não sei em que termos é que a situação vem a ocorrer. Mas o que eu conhecimento na Faculdade de Direito de Lisboa é que, de facto, a posição, cada pessoa tem as suas opiniões, naturalmente, e deve transmiti-las, e é isso que deve ocorrer em termos científicos, mas também deve permitir um debate crítico, e naturalmente esse debate crítico passa por não se aceitar como se fosse doutrina sagrada as posições que os outros têm, é suposto serem criticados e discutidos, é isso que se espera num debate académico. Aquilo que referiu de início, quanto a essa iniciativa, fez-me lembrar o que era o discurso nas associações, quando eu era estudante, e que se acusava a universidade de que era a forma da burguesia formatar o pensamento da classe dominante. E, portanto, eu creio que esse tipo de questão por-se-á sempre. Não é? Bom, e a forma de fazer é quem não gosta faz outras coisas diferentes. Há aí sempre nos meios académicos muito gramscianismo cruzado de várias matérias, convém estar atento a isso, mas enfim, só quem lá está é que pode saber, e eu nesta altura não frequento muito os meios universitários. Agora, daquilo que ouço é que há, enfim, não é que haja pregação nas aulas, creio eu, nesta altura, mas há muitas questões de género e rássicas e do wokeismo, etc. Há muita extrema-esquerda ideológica a procurar penetrar a partir dos meios universitários. Não sei qual é o grau de penetração, mas nós vemos isso em muitos artigos e comunicação social, não é? Portanto, não é uma coisa só nossa, acontece nos Estados Unidos e nos meios anglo-saxónicos, sobretudo no Reino Unido e nos Estados Unidos é muito intenso, e são coisas que fazem parte do tempo em que vivemos e, portanto, com o que temos que lidar.
Mas isso não poderá desvirtuar aquilo que eu acho que era importante, que era toda a comunidade de direito, todos os advogados terem uma afirmação mais forte e, no fundo, explicarem também à opinião pública o que é que verdadeiramente está a passar. No fundo, este debate que nós temos aqui, que eu acho que é extremamente enriquecedor, vocês, os dois os senhores juristas, explicarem-nos e alertarem-nos. Eu creio que, em geral, é uma questão que me preocupa, não é? Nós, em termos de opinião pública, nós estamos muito domesticados, demasiado domesticados, e, portanto, vivemos num regime que eu chamo de amochocracia. Não é? Portanto, o que é preciso é amochar. E voltamos muito à vénia, portanto, e há muitos temores. Não é? Eu acho que as pessoas, quer dizer, a mim faz um bocadinho de confusão, porque fui jovem no tempo da Revolução e corri riscos, e acho que as pessoas hoje têm medo de pouca coisa, assustam-se com poucas coisas, não é? Com coisas pequenas, não é? E, portanto, o simples incómodo é um susto, não é? E, portanto, aquelas prevenções que se dizia que as mães diziam: ó Zezinho, não te metas lá em grandes ajuntamentos. Não? Quer dizer, voltámos um bocadinho a esse tipo de cultura e tal. Não enfrentes o senhor doutor, vem lá o senhor doutor. E, portanto, isso é uma cultura que eu sinto muito em força, não é? E que está também... Acho que as pessoas estão demasiado contidas, não é? E acho que isso é pena, porque acho que é muito negativo, porque estão a abdicar dos seus direitos. Por isso é que é uma amochocracia, é um procedimento auto-induzido, não é? E isso faz-nos muito fracos. Destrói as nossas ambições, portanto, a capacidade de ir mais longe, não é? Dr. Menezes Leitão, não acha que os juristas podiam ajudar neste alerta e quebrarmos com esta tendência para a amochocracia? Eu acho que o jurista tem que ter sempre um espírito livre e defesa dos direitos, e deve dizer, e é essa a sua tarefa, e, por exemplo, os advogados sempre o fizeram, mesmo durante o Estado Novo, lutaram sozinhos nos tribunais plenários, e, portanto, neste quadro, eu estou convencido que não haverá propriamente ninguém, aliás, basta ver, eu posso-vos dizer, aquele colega que defendeu aquele piloto nos Açores durante a pandemia, foi objeto, foi atacadíssimo pelo que tinha por ter decretado o habeas corpus, e foi inclusivamente objeto de uma homilia do Bispo dos Açores, que, transmitida para todo o mundo nas festas do Senhor Santo Cristo, decidiu dedicar-se ao advogado e disse que o dia que tinha ocorrido tinha sido um dia muito negro, porque tinha prevalecido o juridismo sobre a vida. Portanto, neste caso, no fundo, com um ataque numa homilia, e podem imaginar o que o colega passou neste quadro durante este tipo de situação, mas ele não se mostrou fraco e aguentou, como é suposto ter, e é esse que eu acho que é a missão de todo o jurista. A velha frase daquele advogado brasileiro, Heráclito Sobral Pinto, que dizia: a advocacia não é a profissão de covardes, e precisamente por isso, enfim, é esse o lema que acho que todos os juristas têm que ter, é de facto defenderem sempre os direitos em qualquer altura, e defenderem principalmente também a justiça, mesmo que o direito esteja contra a justiça, como muitas vezes sucede, que é um dos decalos do advogado. Muito obrigado a ambos, já vou fazer os agradecimentos finais. Nós estamos aqui mais uma tertúlia sobre a revisão constitucional, a supressão de direitos de liberdades e garantias, é o tema de hoje, e como é habitual nestas tertúlias, abrimos o microfone ao público presente, que em casa se cá não vêem, mas temos uma sala muito bem composta, muito bom sinal. Eu pedia para que cada pessoa dissesse o seu nome, a pergunta o mais sucinta possível, para darmos oportunidade a mais pessoas. E também que indicassem, se fosse essa a intenção, qual é que era, de quem é que queriam ouvir a resposta. Boa noite, o meu nome é Tiago Lucena, sou membro fundador da Cidadania 21 e vinha, acima de tudo, agradecer imenso a vossa participação e terem aceitado o convite de estar aqui, e agradecer imenso esta hora e meia de esclarecimento e de alguma sanidade no meio desta tempestade em que estamos já desde novembro de 2020, quando o recebemos aqui para inaugurar este ciclo de tertúlias, e é um prazer também tê-lo novamente, e espero também que o Dr. Ribeiro Castro possa voltar. E sem mais demoras vou passar aqui à primeira pergunta, penso que é o Nuno. E obrigado mais uma vez. Obrigado a nós. Obrigado. Suas melhoras. Boa noite. Sou Nuno Machado. Se me for permitido, vou fazer aqui umas breves
considerações, mas vou tentar ser muito rápido e colocar depois uma questão que gostaria de ver respondida por ambos, se assim o acharem. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco mais sobre as questões da revisão constitucional ligada, por exemplo, à luta contra as pandemias. A questão da habitação, não vou entrar tanto por esse caminho. E uma das questões que eu, e penso que comungo aqui com muita gente que está um bocadinho informado sobre algumas das questões, tem a ver com os próprios pressupostos, ou seja, com a necessidade que existe para este tipo de leis, independentemente depois das questões que, como falaram e esclareceram bastante bem, colocaram. E uma das grandes questões que leva a que muita gente tenha esteja muito preocupada com este tipo de alterações, além de algumas pessoas já as preverem que iriam existir, tem a ver com a falta de transparência das entidades públicas. Várias entidades institucionais, pessoalmente, tentaram esclarecimentos, nomeadamente da DGS e do Ministério da Saúde, sobre várias questões que não foram respondidas. Isso foi logo um mau sinal. Por exemplo, o número total de pessoas em cuidados intensivos, que não fossem os dados de Covid, que obviamente são sujeitos a várias instruções. O que é uma morte de Covid, ou seja, aqueles números que nós ouvimos constantemente, é a primeira desinformação, a grande desinformação de todas, porque obviamente que houve um problema sério, houve muitas pessoas que morreram de Covid, mas houve muitas pessoas que morreram com Covid. E, portanto, tudo isso seria necessário para perceber realmente qual era o problema. Depois, as evidências científicas são várias, as que hoje em dia penso que é perceptível para todos, não se seguiu a melhor evidência científica, portanto, isto no futuro poderá acontecer. Máscaras, pronto, a última revisão da Cochrane, eu acho que pronto, é mais um caso, mas foi de acordo com toda a evidência que já existia, portanto, a maior parte das pessoas está completamente informado sobre o que é a evidência científica diz sobre as máscaras, que é muito contrário à nossa própria intuição. O fechar das escolas da maneira que foi feito e que se provavelmente vão estar a preparar para fazer no futuro, apesar de haver muitos políticos que já disseram que não o deveriam ter feito, etc, etc. Igualmente, em relação aos nossos próprios resultados, ou seja, é muito falado do caso de sucesso, a própria OMS refere-nos como caso de sucesso, mas, como penso que também já foi falado, nós somos dos países com maior mortalidade geral. E a mortalidade geral é o indicador de sucesso à resposta a uma pandemia. E o nosso resultado geral é dos piores da Europa Ocidental, juntamente com países que fizeram exatamente o mesmo que nós. A Grécia, a Itália, a Espanha, pode haver outros fatores, mas se olharmos para a Suécia, que começou com uma epidemia forte e toda a gente dizia que ia ser um desastre, que não seguiu as tais orientações da OMS, que nos preparamos para seguir, eventualmente, se isso for para a frente, é o país da Europa com menor mortalidade geral. E o segundo é a Noruega, são esses países que também fizeram medidas muito suaves. Portanto, isso é um ponto de preocupação. Começando a entrar um bocadinho aqui pela questão da pergunta que vos gostaria de colocar, tem a ver um pouco com esta questão de conflitos de interesse, todos estes jogos de interesse que existem à volta da pandemia, a nível geral, tem a ver com indústrias farmacêuticas, tem a ver com várias outras indústrias que têm grandes interesses aqui, são financiadores da OMS, etc, etc. Nós em Portugal, no nosso Parlamento, temos, e falou-se aqui do PSD, o responsável de saúde do PSD pertence a uma instituição que, até pelo que eu sei, ainda pertence o Ministro da Saúde, não sei se já saiu, mas dos últimos dados que tinha, pertencia, que é a UNAID, e essa instituição, uma das coisas que diz é que quer acabar com as doenças infectocontagiosas. Algo que parece distópico qualquer pessoa que percebe sobre o assunto, nomeadamente a curto prazo, já sob uma data delas. Portanto, que medidas é que serão necessárias para seguir estes pressupostos? Estes e outros, que neste momento não são só em Portugal que são seguidos. Indo para a questão, existe alguma forma que vem de se conseguir combater de alguma maneira os conflitos de interesse ou alguma corrupção que possa existir para que este tipo de discussão não possa estar muito contaminado exatamente por esses interesses que estão dentro dos próprios partidos? Por exemplo, a declaração de lobbies, de quem faz lobbies dentro do Parlamento, seria uma boa medida? Existem outras? Muito obrigado. Bom, eu creio que a forma de o fazer é o debate público, não é? E o controle, e que influencia a legislação. Agora, eu não sou um especialista do setor e acho um bocadinho difícil, enfim, exceto quando haja provas evidentes de corrupção, ou de instruções, ou de ordens, não é? Eu creio que, daquilo que eu entendo do funcionamento da saúde, e das farmacêuticas, etc., e da investigação, portanto,
Custa muito acreditar em todas as teorias conspirativas, mas é como o outro, eu não acredito em bruxas, espero que lá já. E, portanto, convém averiguar. Portanto, aí está a questão do debate público. Mas também acho normal que as pessoas que profissionalmente trabalham na área da saúde tenham esse tipo de relações. Ou estudaram, ou investigaram, ou participaram em protocolos. Isso faz parte da vida de quem é médico ou que foi investigador, enfim, em qualquer área. Portanto, levantada a suspeita, há que investigar. Isso investiga-se, quer pelo debate político, portanto é um instrumento de controle político nos parlamentos, e se há factos que existem leis relativamente ao conflito de interesses, desde logo a obrigação de declarar, enfim, se é um deputado tem a obrigação de o declarar. Se o escondeu, isso é logo um mau princípio, não é bom? É porque tem alguma coisa a esconder. Portanto, essa é a norma clássica para a prevenção de conflitos de interesses, é a obrigação de declarar. Mas, enfim, eu creio que estamos a sair um bocadinho do tema do debate, não é? Quer dizer, este tema da pandemia e da condução das políticas da pandemia levar-nos-ia, se calhar, a muitas outras discussões que seriam intermináveis. Aqui, nesta questão, portanto, gostava de voltar ao tema do debate, é que direitos fundamentais das pessoas não possam ser destruídos no plano da proteção constitucional. Agora deixe-me acrescentar, se calhar o que eu também queria transmitir, é que esta falta de transparência que começa a ser evidente em relação à questão da pandemia não foi devidamente avaliada, que acho que foi palavras... Sim, claro. E acho que é o ponto de ligação que se pode fazer todos com aqueles o nosso debates, tema. isso é o que eu lamento, não é? Todos os debates que foram feitos, nomeadamente a explicação da mortalidade geral, se o nosso caso foi ou não foi um sucesso, ou se foi um sucesso, também passou. Se a vacina foi eficaz ou não foi, não sei o que. Bom, quer dizer, era preciso haver um relatório conclusivo, que seja, e eu lamento de facto que isso não tenha sido feito. Enfim, eu acho que era importante que o Ministério da Saúde... Eu sobre esse aspecto já agora dizia só o seguinte: nós também defendemos a existência de um relatório sobre a violação dos direitos fundamentais na pandemia, fizemos inclusive no âmbito da Ordem dos Advogados. Agora, a questão da transparência foi muito evidente, mas eu devo dizer noutro tipo de aspectos, é que, e eu acho que não há nada pior, é que não estar a dizer ao público a verdade. E um dos exemplos característicos disso foi com a célebre declaração da Diretora-Geral de Saúde que não devíamos usar máscara, quando já toda a gente estava a usar máscara. Portanto, eu devo dizer, eu participei num congresso de farmacêuticos e eles disseram, era uma coisa inacreditável, porque as pessoas ouviam a Diretora-Geral da Saúde a dizer que não deviam usar máscara e entravam na farmácia e nós estávamos todos de máscara. Portanto, no fundo... O Diretor-Geral da OMS também disse isso, não é? E que não havia contágio. Não havia máscaras, eu não sei, para os profissionais de saúde, e as pessoas deviam ter-o dito, dizer assim, desculpa lá, temos muita pena, não há. Neste momento temos que reservar para os profissionais de saúde, ou fazer mais e colocar. É preciso dizer a verdade, do que estar com esta conversa toda, a máscara dá uma falsa sensação de segurança, não uso máscara. Eu acho isto impensável no quadro de uma declaração de um responsável público, e de facto isto também passou completamente despercebido, e devo dizer, eu tive debates também lá com os responsáveis de saúde, inclusive do PSD, e disse, mas isso tinha que se dizer. Ora, quando as pessoas estão a mentir ao povo, eu acho que de facto lançam todo o género de suspeitas, justificadas ou não. Isso é que é, a meu ver, o principal problema que existe aqui, que existiu aqui durante a pandemia. Sobre o resto, a questão dos conflitos de interesse, o resto acho que tem que ser demonstrado. Naturalmente que se for um caso desses, há viciação nas decisões, mas isso, como disse, eu não tenho elementos que possa pronunciar se isso ocorreu ou não. Mas acho que este aspecto da transparência e dizer a verdade, acho que faltou muito durante a pandemia. Aliás, na altura dizia, o Almirante disse, estamos numa guerra. E disse, na guerra o principal inimigo é a verdade, porque as pessoas não dizem, ninguém sabe neste momento o que é que está a passar na Ucrânia, se ganharam o embarque mútuo, se perderam a primeira vítima, é verdade. Se perderam o embarque mútuo ou não. E na pandemia era a mesma coisa, não sabíamos o que estava a passar e ninguém nos podia dizer. Portanto, a situação era esta. Esse é o problema. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Quem é que quer fazer mais uma pergunta? Só para recordar, sucinta, não se esqueçam de dizer o vosso nome e a quem é que querem fazer a pergunta. Muito boa noite. O meu nome é Madalena Bastos e sou uma cidadã comum, preocupada com aquilo que vejo ao meu redor. Este debate foi muito aberto, muito claro, as pessoas disseram, os presentes, exatamente aquilo que pensavam,
E eu penso que, se calhar, um grande problema que nós temos é a maior parte dos portugueses nem sabe o que é que está em cima da mesa com a revisão constitucional. Se calhar, não vou entrar em percentagens, mas se calhar 95% dos portugueses estão completamente aliados em relação àquilo que mexe com as suas vidas, com a vida dos seus filhos e com a vida dos seus netos. E por isso, agora sem me alongar, só gostaria de perceber se nós ainda vivemos em democracia pelo seguinte, porque nós temos 4 canais de televisão onde um debate como este, que a Cidadania 21 traz a um público restrito, não é como um canal de televisão, se não seria fundamental ter um debate deste tipo nos canais de grande audiência para que os portugueses soubessem o perigo que estamos a correr e o que é que está em causa. E era só isto. A qualquer um, muito obrigada. Obrigado, Madalena. Sim, eu creio que sim, por isso eu pus a tónica na que a primeira supressão de direitos é a revisão constitucional que está a ser feita. Porque todos os partidos são cúmplices. Todos são cúmplices. Todos são parceiros no assalto que está a ser feito à Constituição. E, portanto, nenhum deles fala. E, portanto, a comunicação social não liga, porque acha que isto são epifenómenos. Portanto, os partidos todos estão de acordo em fazer a revisão constitucional, todos estão ali na Comissão Eventual de Revisão Constitucional, e, portanto, é o que quiser. Faça o que entender. Essa é a situação perigosíssima que nós vamos conduzidos. Não é? Portanto, é uma oligarquia com bênção da comunicação social. Porque tem a unanimidade de quem promove e de quem se opõe. O Chega faz papel de idiota útil, como aqui foi dito. Não é? É assim. Se o Dr. Menezes Leitão quer acrescentar alguma coisa, ou se partimos? Que hoje em dia nada disto passa nas televisões, ou seja, se calhar é muito forte eu dizer aqui que sinto que há censura, mas eu de facto não vejo contraditório, como deve ser, em nenhum dos meios de comunicação social oficiais, chamemos-lhe assim. E depois, a nível das redes sociais, por exemplo, vejo de facto uma censura mais do que evidente. Posso-vos dar só um exemplo caricato. Eu no ano passado tive 6 vezes silenciada pelo Facebook durante um mês, ou seja, meio ano, considerada uma pessoa perigosa para a comunidade, e a única coisa que eu gostava de preservar, eu ainda nasci antes do 25 de Abril, ainda vivi 10 anos de ditadura, mas ainda tenho algumas lembranças por razões familiares. E depois veio a liberdade, e eu agora vejo os meus filhos adultos, já tenho uma neta, e estou muito receosa, porque a liberdade faz parte da dignidade. Ou seja, uma pessoa que não seja livre nunca pode ser digna. E se nos tiram a dignidade, tiram-nos praticamente tudo. E a minha preocupação principal é porque é que não há liberdade de expressão, nomeadamente nos meios de comunicação social, que no fundo acabam por educar as pessoas ou pelo menos alertá-las. Não há alertas. A maior parte das pessoas não sabe o que é que está a acontecer. Estamos aqui num grupo muito restrito. E o que é que nós podemos fazer como povo sem ir contra o Código Penal para lutar contra este ataque à nossa democracia? Obrigado, Madalena. Pronto. Já percebemos. Já percebi. Muito obrigado pelo teu contributo. Dr. Menezes Leitão, já agora... É só isso, de facto. Enfim, o que podemos fazer é, de facto, organizar estes debates, organizar meios editoriais, colocar esse tipo de questões. Isso é, de facto, a situação que existe. Eu concordo que, infelizmente, nós vemos muito pouco pluralismo nos órgãos de comunicação social. Isso reconheço que tem acontecido ultimamente, normalmente. Então, há órgãos de comunicação social com uma agenda claríssima, portanto, isso pode-se verificar, onde é difícil encontrar uma voz discordante. Portanto, isso coloca-se nisso. Isso, infelizmente, é pena, eu devo dizer, e acho que eu também vivi 10 anos no Estado Novo, recordo-me depois de facto de termos jornais completamente alinhados, designadamente após a Revolução, e depois, a certa altura, começámos a ter alguns jornais e outros meios de comunicação social com algum pluralismo, e hoje em dia parece que devemos muito uniformidade de pensamento, e acho que isso é a pior coisa que
que existe. E isso eu acho, nesse aspecto, que devíamos procurar ter mais pluralismo de ideias nos órgãos de comunicação social. Neste caso aqui. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Vejo aqui muitos braços no ar, é sempre bom sinal, nós não podemos... Já agora não resisto, muito boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer muito... Diga o seu nome. Peço desculpa, Teresa Mel Ribeiro, sou advogada. Queria agradecer muito as exposições com as quais concordo e subscrevo, provavelmente com uma exceção, é que ao contrário do que disse o Sr. Bastonário, eu acho que a Diretora-Geral de Saúde falou uma vez verdade, quando foi que disse que não era preciso usar máscaras, porque elas não serviam para nada. Depois é que, infelizmente, houve talvez uma falta à verdade, intencional ou não intencional. Mas não é sobre o período da pandemia que eu queria falar. Queria fazer um comentário e fazer uma pergunta. Uma das questões uma das razões porque me choca estas propostas de alteração ao artigo 27 é porque elas são apresentadas, na minha opinião, única e exclusivamente para ultrapassar a única resistência que o Tribunal Constitucional fez ao período da pandemia. Quer dizer, o Supremo Tribunal Administrativo foi absolutamente inexistente enfim, com decisões que me envergonham enquanto advogada que faz direito administrativo. O Tribunal Constitucional, aos poucos, tarde e a más horas, enfim, quando a pandemia a epidemia estava já a terminar, é que veio a voz alta dizer, e agora até tem um elenco de todos os acórdãos sobre a matéria. E, portanto, para mim não há dúvida que os dois partidos maioritários querem propor uma alteração ao artigo 27 para ultrapassar a pouquíssima resistência que o Tribunal Constitucional fez. Mas eu acho que nós não devíamos centrar unicamente a nossa atenção ao processo de revisão constitucional nos projetos que foram apresentados por estes dois partidos. Eu devo dizer que tenho dado ao trabalho, e é um santo sacrifício que eu tenho tido, que é assistir às gravações que ficam registadas no canal do Parlamento das várias sessões da Comissão. E estou a preocupar-me mais do que queria relativamente à abertura que o Partido Socialista e os deputados do Partido Social Democrata, que eu não sei se a sua direção sabe o que é que anda lá a ser dito pelos deputados que estão, uma grande abertura às propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN, pelo LIVRE e, num ou noutro caso, pela Iniciativa Liberal. Pelo Chega, isso há uma posição de contra. E estes partidos mais pequenos têm propostas muito significativas que se forem aprovadas, introduzem uma alteração substancial. O tema do artigo 13º não é um tema que estas tertúlias normalmente têm centrado muita atenção, mas eu gostava de trazer à baila e fazer a pergunta nesse sentido, porque há uma outra proposta de alteração do artigo 13º que respeita ao princípio da igualdade e que, como sabem, o número 2 especifica algumas das situações e elenca algumas das situações não taxativas relativamente às quais ninguém pode ser beneficiado, privilegiado ou prejudicado. Normalmente esse artigo tende a ser encarado mais do ponto de vista de prejudicado, mas também lá está, ninguém pode ser beneficiado. Mas algumas das alterações que foram apresentadas relativamente a esse artigo prendem-se com a identidade de género, que depois assume várias nuances, identidade de género, expressão de género, características sociais, enfim, para além do sexo e até do género, mas há uma que, creio eu, que foi apresentada quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo LIVRE, que fala no estado de saúde, que se quer acrescentar a esse número 2. E o que eu lhes gostava de perguntar é se, caso esta alteração venha a ser aprovada, e eu devo dizer que neste momento não faço ideia o que é que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata irão aprovar, e eu acho que os próprios deputados também não fazem ideia, eles receberam projetos de lei relativamente aos quais não tiveram nenhuma intervenção, as direções dos partidos deram-lhes
na véspera de serem apresentados na Assembleia da República. Alguns deputados estão a defendê-los, no caso do Partido Socialista, sabem o que estão a defender. No caso do Partido Social Democrata não me parece, e não parece que estejam alinhados com a direção, mas seja como for, o que eu lhes gostava de perguntar, depois deste longo introito, era se, porventura, o estado de saúde viesse ou vier a ser aditado e incluído no número 2 do artigo 13º, em que diz que ninguém pode ser beneficiado, privilegiado ou prejudicado em função do estado de saúde, como é que isto se vai compatibilizar ou compatibiliza com as introduções que querem fazer no artigo 27, independentemente da formulação do Partido Socialista, que não requer uma intervenção judicial, e do PSD, que requer, que apesar de tudo é mais restritiva, não chega uma mera suspeita de infecção e requer, que apesar de tudo é importante, embora, como foi dito, uma gripe é uma infecção, provavelmente não terá o alcance de uma epidemia, até alguém dizer que tem, mas no PSD existe uma confirmação, uma pronúncia ou uma confirmação judicial. Eu pergunto, se o estado de saúde, que poderá ter outras implicações, nomeadamente, penso eu, para a eutanásia, não se altera o artigo 24, mas diz que ninguém pode ser prejudicado, mas o beneficiado também lá está. Mas em relação ao estado de saúde, se o artigo 27 se for alterado como os dois partidos querem, se não haverá aqui uma contradição nos termos, se incluir o estado de saúde no artigo 13º. Peço desculpa por me ter alongado. Obrigado, Teresa. Bom, eu creio que acho que referi há pouco de passagem, mas das alterações constitucionais, em que pode virar mais à esquerda a Constituição e ter consequências inimagináveis nesta altura, é a alteração do artigo 13 do princípio da igualdade, e nomeadamente a consagração dentro do princípio da igualdade da ideologia de género. Acho que isso é terrível, terá condições enormes, inimagináveis, e desculpe-me a expressão, é o abandalhamento da Constituição a um nível que julgaríamos inimaginável. Creio que passaremos a ser a única Constituição no mundo que tem a ideologia de género consagrada na sua Constituição. E penso mesmo relativamente aos outros, quer dizer, o artigo 13 terá-se a transformar num catálogo a cada um que pendura o seu cabide ali nas situações especiais que entende. Quanto ao estado de saúde, enfim, não sei que utilidade é que tem, ainda que percebam onde é que a Teresa quer chegar. Enfim, por exemplo, na eutanásia, passo um bocadinho, eu não gosto muito de fazer humor a este respeito, mas na eutanásia tanto se pode pensar que se está a ser beneficiado para quem acha que a pessoa deve morrer porque quer morrer, ou que está a ser prejudicado porque achamos que a morte é um prejuízo para a pessoa, e, portanto, pode ser, de facto, aí Mas, enfim, não faz falta ali. Há uma contradição, obviamente, com o artigo 27, se lá ficar, mas, enfim, que não surtirá efeito, porque o artigo 27 tem o próprio dignidade constitucional, portanto, terá o mesmo valor da outra norma. E uma vez mais digo, ninguém debateu antes da revisão constitucional que nós precisássemos alterar o artigo 13 para consagrar a situação A, ou a situação B, ou a situação C, onde as pessoas estavam a ser violentamente discriminadas e que era uma coisa inacreditável e é preciso dar um salto de humanidade para proteger essas pessoas. Não, isto é pura e simplesmente agendas de sebenta ideológica para pendurar ali e para arvorar uma lapela. Mais nada do que isso. E isso depois tem consequências enormes na vida das pessoas e na vida da sociedade. Enfim, imagino que consagrar o Estado de Saúde no princípio da igualdade será uma fonte dos enormes conflitos, enfim, no emprego, enfim, se calhar na gestão dos hospitais, na gestão, não sei, dos equipamentos sociais, não faço ideia. Não faço ideia qual é, de facto, a utilidade que isso tem, quando esse diálogo, esse artigo, nas especificações, começou
combater o racismo, combater a discriminação sexual, portanto, e não de género, a discriminação entre homem e mulher, portanto, grandes tipos sociais onde de facto existia discriminação que precisava de ser atendida especificamente. Agora, está-se a transformar num catálogo de supermercado e, portanto, não... Se mexerem nisso, espero o pior. Espero o pior. Na próxima, se calhar, inventaremos mais não sei quantos tipos, os que têm pé egípcio, pé romano, pé grego, não podem ser discriminados por causa de normas normativas para a indústria do calçado, para gerar... Quer dizer, coisas de facto importantes que regem o futuro da nossa sociedade. Eu só acrescentaria uma coisa, Fia, que é o seguinte: a questão de introduzir o Estado de Saúde voltar ao problema já na versão atual do artigo 27, é que o artigo 27 permite o internamento compulsivo do doente mental perigoso nos termos da lei da saúde mental. Portanto, se ninguém pode ser discriminado com base no Estado de Saúde, também lá pode ir o internamento compulsivo. Portanto, devo dizer que aí, não sei o que é que se pretende com isso, mas como disse, não tive a ocasião de pensar nisso a fundo, mas de facto pode vir a ser um problema, é apenas isso que eu diria. Muito obrigado. Muito obrigado. Tínhamos tempo para mais uma pergunta. Já estamos com 2 horas de debate. Sim, faça favor. Recordo para dizer o seu nome e fazer uma pergunta sucinta. Obrigado. Eu sou António Lopes Corinha, sou médico e apreciei realmente esta tertúlia e aquilo que aqui foi dito, e é pena realmente que hoje em dia se pareça passar na ideia de que nas nossas televisões, nos nossos média, as coisas estão a ser postas um pouco anafadas nesta situação, abafadas com um lençol ou um manto qualquer diáfano que não permite que realmente estas coisas possam ser abertamente discutidas e as pessoas começam até a recear algumas vezes isto. De maneira que dou os parabéns a quem fez este debate. Bom, em relação ao facto de estarmos a fazer uma tentativa de alteração da Constituição, se neste momento tem condições para o fazer, só espero que haja bom senso que o fazer. Portanto, estamos em prática nela. Agora, há condições para isso. Não estou a defender sim ou não, mas parece que há condições. Se calhar daqui a uns anos, com novos atos eleitorais, não haverá condições. Portanto, se estamos nesta situação agora, devemos tentar que ela seja funcional, que depois de feita melhore as condições que o nosso país tem de competitividade perante o contexto das nações, para que possamos, em vez de estarmos cada vez a ficar na cauda da Europa, podermos melhorar aquilo que somos maus, que é o funcionamento, a funcionalidade das coisas, a articulação dos diversos órgãos, seja do ponto de vista de tribunais, seja do Poder Legislativo, seja do Governo e até da Presidência da República. Em relação a uma pergunta concreta que eu queria pôr aqui, mas já agora falar no Estado de Saúde, o Estado de Saúde está mais ou menos definido pela Organização Mundial de Saúde do que é o Estado de Saúde. E se aí formos pôr logo essa definição à cabeça, isso vai restringir em muito a admissão de determinadas propostas, porque aquilo é o que está definido por quem sabe, e há muitos anos está definido o que é o Estado de Saúde. Depois há todas umas alternativas e é muito difícil realmente, a cada caso, tem de haver um consenso e também quem conhece e quem sabe ser chamado para isso. Quer dizer, a pandemia foi uma coisa péssima, terrível, não é? Eu ainda hoje, amanhã vou estar a fazer consultas e estou a usar a máscara, porque me obrigam. E eu acho bem. Foi dito muita coisa, foram experimentadas muitas táticas, desde o Covid-0 até realmente a Suécia, que depois, na altura, andou para trás, porque estava a ter muitas mortes, mas depois voltou. Quando andamos no meio de uma guerra, como a guerra da Ucrânia, andamos tipo baratas tontas, andamos um bocadinho ao Deus dará, ninguém sabe o dia da manhã. Portanto, mas qual é a sua pergunta concreta? Já agora queria só dizer... A sua pergunta em concreto. A minha pergunta agora é só esta aqui. Para aquilo que percebi há bocadinho, não sei se foi o que o Dr. então falou, é os metadados. E realmente, eu não sei se não haverá alguma coisa a fazer nesta área dos metadados, aproveitar realmente a revisão constitucional para introduzir alguma coisa que um juiz está a tratar de um processo que, em determinada altura, entenda que os metadados devem ser utilizados para ajuizar da justiça que se deve ser feita, se não deve ou não ser modificado aquilo que hoje em dia está a permitir que alguns indivíduos fujam a determinadas
situações de penalização que pareciam evidentes e com os metadados não havendo esta lei. Portanto, eu parece-me que seria positivo poder dizer alguma coisa. Porque, ao dizer que não devemos, porque está a interferir com a liberdade de cada um, não sei o quê, então, como é que era há 100 anos, quando não havia o DNA, os testes de DNA, também não havia condenações por DNA. E hoje em dia houve não só condenações, como ilibações à custa dos testes de DNA. Portanto, a evolução do mundo leva a isto mesmo. Portanto, era sobre os metadados, no fim de contas, que eu queria falar. O resto foram comentários àquilo que eu ouvi. Muito obrigado. Ok, obrigado. Bom, quanto à questão dos metadados, é preciso ter presente uma coisa. Ninguém põe em causa que os tribunais possam ordenar registros de metadados como podem ordenar registros de interseções telefónicas. Não é isso que está em causa. O que está em causa e o que foi estabelecido precisamente pela diretiva europeia, que foi declarada nula, foi estabelecer uma obrigação de todas estas empresas de conservarem todos os nossos metadados, toda a nossa vida. E tê-la sempre disponível sempre que alguma autoridade de investigação criminal quisesse os metadados. E deve dizer, nesse aspecto, eu até fiquei extraordinário, é que o projeto PSD até propõe que os metadados são disponíveis para o SIS. Ou seja, neste caso aqui, que eu devo dizer, nem sequer é numa investigação criminal, é o próprio SIS que tem acesso aos nossos metadados. Ora, os nossos metadados é a nossa vida, vamos ser sinceros, que sabem onde é que andamos, se eu estive aqui, porque está registado que o meu telemóvel aqui deu avisos relativamente a esta situação, está registado todas as indicações que fizemos, e a questão que se pergunta, e que o Tribunal Europeu, quando a diretiva surgiu logo a seguir, ao 11 de setembro, em que de facto havia uma paranoia com o terrorismo e que se colocou e se quis estabelecer uma vigilância geral. Mas as pessoas recuaram, sabe? Nós também não podemos pôr em causa a nossa liberdade de forma absoluta. Aliás, o próprio Benjamin Franklin dizia que aqueles que trocam a liberdade por um pouco mais de segurança não merecem nem a liberdade nem a segurança. E precisamente por isso, o que o Tribunal de Justiça Europeia entendeu foi que essa diretiva era nula porque atentava contra o direito à privacidade e à proteção de dados, que é, a todo momento, nós não somos suspeitos de nada, mas estão lá guardados os nossos dados para a hipótese de um dia virmos a ser suspeitos. Isto parece-me, de facto, uma situação extrema e, portanto, eu não vejo que, alterando a Constituição, nós estejamos em conformidade com o direito da União Europeia, e muito menos com a proposta do PSD, que é entregar... E está o SIS. Por amor de Deus, eu devo dizer. Às vezes pergunto que deriva é esta. Então, as pessoas estão a ser fiscalizadas pela sua segurança e ver todos os nossos metadados. Bom, eu devo dizer. E quanto à investigação criminal, enfim, eu devo dizer também, acho que é possível fazer investigação criminal sem os metadados, porque sempre se fez antes. Portanto, colocando aqui, isto é uma situação recente, quando eu vejo pessoas dizer, não, e vamos até explicar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que não é possível, como se o diretor da Polícia Judiciária dizer, fazer investigação criminal sem isto e que isto não há problema nenhum. Bom, eu não gosto de ter todos os meus passos registados no operador de telecomunicações, que pode fazer para efeitos de faturação, mas uma coisa é para efeitos de faturação, outra coisa é para entregar ao Estado, ao SIS, a qualquer entidade. Acho isso perigoso, devo dizer. E devo dizer, neste caso, enfim, eu como jurista tenho sempre a perspectiva que, enfim, não é, ou seja, que... E nós temos aí uma norma constitucional que, de facto, também se quer alterar, que, de facto, é proibida toda a ingerência abusiva das autoridades nos meios de comunicação. Portanto, ou seja, neste caso aqui é algo que também está em causa, e eu acho preocupante que se vier a alterar isto. Mas, como disse, neste aspecto dos metadados, podemos alterar a Constituição às vezes que quisermos. É que o Tribunal de Justiça continuará a dizer, sei lá, que nós dizemos que isto é ilegal. E, assim, e se nós insistimos nisto, corremos o risco de levarmos um processo por infração ao artigo 7º, que prevê o princípio do Estado de Direito no Tratado da União, e ficámos numa posição semelhante à Polónia ou à Hungria, que acho que não é uma boa ideia, mas eu vejo uma obsessão tão grande com os metadados que até me pergunto onde é que nós já estivemos. Assistimos a um caso extraordinário, eu devo dizer, eu fiquei perplexo como é que isto no país isto foi possível. A provedora foi pedir à Ministra da Justiça que a lei fosse alterada, porque tinha havido a decisão do Tribunal Europeu que a diretiva era nula. Portanto, é manifesto que a lei transpunha a diretiva não podia manter-se. A Ministra da Justiça não fez nada. Vou estar o assunto. A provedora foi ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional declarou aquilo nulo. Tudo nulo, é evidente. E, aliás, foi o que disse o Tribunal da União Europeia. E disse mais. Disse que não era lícito interpretar a sua decisão no sentido de não ser aplicada retroativamente. O próprio Tribunal de Justiça da União Europeia disse que a decisão era retroativa. Portanto, ou seja, que não podiam fazer prova com base nos metadados. O que é que aconteceu em Portugal? A Procuradora-Geral da República vai pedir ao Tribunal Constitucional, num processo em que não é parte, que não aplique o direito da União Europeia, que não aplique retroativamente.
a sua decisão, que estabeleça um limite de aplicação retroativa. Portanto, o que a Procuradora-Geral da República foi pedir ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Constitucional, foi que não aplicasse o direito da União Europeia. Isto é impensável. Portanto, ou seja, como se disse, eu quando vejo esta deriva dos metadados e falar de rever a Constituição por causa dos metadados, mas não devem estar a par do que é, efetivamente, a legislação europeia que proíbe o uso dos metadados neste momento. Deem a volta que derem. Portanto, ou seja, isto é a situação que existe aqui, mas depois acham muito estranho que os tribunais, eu acho isto extraordinário, as pessoas dizem, não, mas nós podemos aplicar prova ilegal, como se discutiu nos casos de pirataria informática e tudo o resto. Não se pode, a Constituição proíbe e qualquer tribunal também proíbe. Isso é a regra da chamada árvore envenenada. Os frutos da árvore envenenada são tão venenosos como a árvore. Portanto, e aliás, precisamente, vamos correr o risco de haver confissões anuladas, que isso sucede em todos os países em que acontece isso. Porque se alguém confessar, depois lhe disser, tenho aqui todos os metadados que mostram que você esteve aqui, é melhor confessar tudo. A confissão pode ser anulada a seguir, porque é um fruto da árvore envenenada. Ele não teria confessado se não tivesse exibido aquela prova. Isto é um problema muito complicado, que está em cima da mesa e que não pode ser tratado sem se ver o que é que a lei diz. É essa a questão. O que é que o direito da União Europeia diz? Porque isto aqui é pura e simplesmente uma questão da União Europeia. Pode ser alterada a Constituição, às vezes que quisermos, pode ser dito, os metadados são a oitava maravilha do mundo. E nós continuamos a ter um acordo da União Europeia a respeitar. É só isso. É aqui. Eu concordo no essencial. Uma questão é se somos a favor ou não somos, ou somos contra que se use os metadados em determinados limites na investigação criminal. Eu sou a favor. Eu acho que é necessário, só desde que isso seja limitado, que se possa ser feito. Agora, outra coisa é achar que eu posso ignorar a história jurídica deste caso. Portanto, este problema começou ou com a diretiva ou com o acórdão que a declarou nula e, portanto, só aí é que se pode resolver. Todas as piruetas que demos para fingir que o problema não existe é criar mais problemas, porque isso vai, enfim, não há nenhum advogado de qualquer pessoa que seja apanhada nesse sistema que não vá contestar a prova que é baseada em condições irregulares. Portanto, os processos serão construídos com pés de barro e irão cair. O erro a seguir foi a Sra. Ministra da Justiça não ter adaptado a nossa lei aos efeitos evidentes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Se isso tivesse sido feito na altura, não teria havido mais processos a informarem desta fragilidade e teriam sido... Bom, e, portanto, vamos continuar a inventar e a fingir que resolvemos um problema quando efetivamente o prolongamos. Este problema nasceu na União Europeia e só na União Europeia, onde eu suponho que temos deputados no Parlamento Europeu e diplomacia na REPER, só aí é que esse problema pode ser esclarecido e resolvido. Parte do princípio que outros Estados na União Europeia têm o mesmo problema que nós temos. E, portanto, só aí não é a nossa Constituição que vai resolver coisa nenhuma. Portanto, isto vai ser mais uma farolada que não resulta nada. Quanto à questão da Constituição, eu volto a dizer aquilo que disse. Desta revisão constitucional não vai sair nada de bom. Não vai sair nada de bom. Não tenho nenhuma esperança. E vão sair várias coisas péssimas. A Constituição irá virar à esquerda e depois passará com a bandeira do bem-estar animal, da pegada ecológica e da economia circular e temos a Constituição mais progressista. É isso que vai aparecer. E assim é tudo abafado e até que enfim que tivemos um Parlamento muito corajoso que resolveu os problemas do bem-estar animal e da pegada ecológica. É isto. Muito obrigado, agradeço aos convidados pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos, é sempre útil. Doutor Luís Menezes Leitão, muito obrigado. Doutor Fonseca Castro, muito obrigado também. Ribeiro Castro, peço desculpa. E queria agradecer também ao público aqui presente no Vinil. Isto foi uma tertúlia organizada pela Cidadania 21. Queria também agradecer ao Tiago Lucena, ao António Jorge Nogueira e também à Luísa Calato, que esteve aqui também a ajudar-nos na organização deste evento, que foi transmitido também em direto nas redes sociais da Cidadania 21. Ainda teremos mais uma sessão dedicada à revisão constitucional, que é um tema importante. Em meu nome, Carlos Gomes, despeço-me e agradeço a todos a vossa participação. Boa noite. Boa noite.